Vou te mostrar exatamente como posicionar sua carteira nos próximos meses para capturar um movimento que pode multiplicar seu patrimônio, usando uma estratégia que os grandes investidores já estão aplicando enquanto a maioria ainda está paralisada. E o mais importante, você vai entender o timing certo para agir. Porque quando todo mundo perceber o que está acontecendo, a oportunidade já terá passado. O cenário é o seguinte: existe um padrão que se repete no mercado brasileiro há décadas. Fundos imobiliários passam anos entregando resultado mediano, com pouca empolgação, quase ninguém falando sobre eles. De repente, em questão de meses, o humor vira completamente e aquele ativo que estava esquecido se torna o queridinho do mercado. A diferença entre ganhar muito ou ganhar pouco está em entender quando você está no começo dessa virada, não no meio ou no final dela. Pensa comigo. Quando a taxa básica de juros está nas alturas, a renda fixa se torna irresistível. É seguro, é simples, é previsível. Por que alguém iria arriscar em fundos imobiliários se pode ganhar bem sem fazer absolutamente nada? Essa é a lógica que domina a cabeça de milhões de investidores brasileiros. Só que essa lógica tem um problema grave. Ela olha para o retrovisor, não para o para-brisa. O mercado financeiro não reage ao que está acontecendo agora. Ele reage ao que vai acontecer nos próximos 6, 12, 18 meses. E é exatamente por isso que, quando você finalmente decide que é hora de sair da renda fixa e entrar em fundos imobiliários, porque viu todo mundo falando, o movimento de valorização mais forte já aconteceu. Se você está me acompanhando aqui, deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta qual é o seu maior desafio com fundos imobiliários. Essa troca de experiências é fundamental para toda a nossa comunidade crescer junto. Agora vamos ao ponto central. Por que os fundos imobiliários explodem quando a Selic cai? A resposta na matemática do investidor. Imagine que você tem R$100 mil guardados. Agora imagina que a Selic cai para 9%. Seu rendimento mensal cai para menos de R$750. Você perdeu quase R$300 de renda mensal sem fazer nada. É nesse momento que o investidor começa a olhar para alternativas. E os fundos imobiliários aparecem como a solução natural, porque entregam renda mensal, têm lastro em ativos reais e historicamente se valorizam em períodos de queda de juros. Só que aqui está o problema: quando todo mundo chega a essa conclusão ao mesmo tempo, o preço já disparou. Vou te contar 3 erros que destroem o retorno da maioria das pessoas em fundos imobiliários e que você precisa evitar a todo custo. O primeiro erro é esperar a confirmação oficial. Você vê no jornal que o Banco Central cortou a Selic, aí você pensa que agora é hora de comprar fundos imobiliários. Só que o mercado já precificou isso semanas ou até meses antes da decisão oficial. Você chega atrasado, paga mais caro e reduz drasticamente seu potencial de ganho. O segundo erro é se deixar seduzir por rentabilidade alta sem entender da onde ela vem. Um fundo que paga 1% ao mês parece incrível até você descobrir que aquilo foi um evento pontual, uma venda de imóvel, uma renegociação extraordinária. No mês seguinte, a distribuição cai pela metade e você fica preso num ativo que não sustenta aquela renda. Rendimento excepcional exige investigação, não euforia. O terceiro erro é construir uma carteira que parece diversificada, mas na prática está completamente concentrada. Só que todos eles sofrem com as mesmas variáveis: consumo, inadimplência, vacância. Se o varejo entrar em crise, sua carteira inteira sangra junto. Diversificação de verdade significa distribuir entre segmentos que reagem diferente aos mesmos eventos econômicos. Agora vamos para a parte técnica que vai te dar vantagem. Existe uma métrica que o mercado usa para saber se um fundo está caro ou barato em relação ao seu valor patrimonial. Essa métrica se chama preço sobre valor patrimonial ou simplesmente P sobre VP. Funciona assim: você pega o preço que a cota está sendo negociada na bolsa e divide pelo valor patrimonial por cota que consta nos relatórios do fundo. Se o resultado dá 1, significa que o mercado está pagando
exatamente o valor patrimonial. Se dá 0,8, significa que você está comprando com 20% de desconto. Se dá 1,2, você está pagando um prêmio de 20% acima do patrimônio líquido. Aqui vem a parte que a maioria não entende. Quando os juros estão altos e caindo, é comum os fundos negociarem abaixo do valor patrimonial ou muito próximo a 1. O mercado está desconfiado, cauteloso, preferindo renda fixa. Quando os juros começam a cair e a perspectiva melhora, o mesmo fundo pode passar a negociar com P sobre VP de 1,3, 1,4, até mais. O mercado aceita pagar prêmio porque a alternativa ficou pior. Isso cria uma janela de oportunidade dupla. Primeiro, você compra com desconto ou próximo do valor justo. Segundo, conforme a Selic cai, além dos dividendos mensais, você captura a reprecificação da cota, ou seja, você ganha nos dois lados, fluxo de caixa mensal e valorização patrimonial. Mas eu preciso ser direto com você. P sobre VP sozinho não é solução mágica. Tem fundo que está barato porque é ruim. Fundo de tijolo, com imóveis em regiões decadentes, com vacância alta, com contratos ruins. O desconto não é oportunidade, é armadilha. Fundo de papel com concentração em poucos devedores, com qualidade de crédito duvidosa, com duration arriscada. O rendimento alto não compensa o risco de calote. Por isso a estratégia correta é sempre qualidade primeiro, preço depois. Você seleciona fundos com boa gestão, bons ativos, boa governança. Depois, dentro desse universo de qualidade, você usa UP sobre VP para decidir o timing do aporte. Compra mais do que está com melhor relação preço e valor naquele momento específico. Vamos montar uma estratégia prática agora. Você vai dividir sua exposição a fundos imobiliários em blocos funcionais, uma parte em fundos de tijolo, focados em logística, shoppings, lajes corporativas ou renda urbana. Cada um desses segmentos reage de forma diferente ao ciclo econômico. Logística depende de e-commerce e distribuição. Shoppings dependem de consumo e tráfego. Lajes dependem de ocupação corporativa. A outra parte você coloca em fundos de papel, que investem em recebíveis imobiliários. Esses fundos funcionam como uma carteira de crédito lastreada em imóveis. Eles têm indexadores diferentes, alguns atrelados ao CDI, outros ao IPCA, outros prefixados. A qualidade do crédito, as garantias envolvidas e a diversificação de devedores são fundamentais para o risco do portfólio. Dentro de cada bloco, você observa fundos com gestão sólida, histórico consistente, liquidez razoável e transparência nos relatórios. Fundo sem liquidez te prende. Você pode até querer segurar no longo prazo, mas se precisar sair por qualquer motivo, vai ter dificuldade para vender sem desconto adicional. Agora eu vou te dar 2 cenários possíveis para os próximos meses e como você deve se posicionar em cada um deles. No primeiro cenário, o Banco Central começa a cortar a Selic mais cedo do que o mercado espera. Nesse caso, a reprecificação dos fundos acontece rápido. O P sobre VP sobe, a liquidez aumenta, todo mundo quer entrar ao mesmo tempo. Seu maior risco aqui não é financeiro, é emocional. Você vê as cotas subindo e pensa que perdeu o trem. Mas a verdade é que ciclos de valorização em fundos imobiliários costumam durar meses, não semanas. Mesmo que você entre depois do primeiro movimento, ainda existe margem para ganho, desde que você não pague qualquer preço. Continue aportando, continue seguindo o método, mas aceite que vai pegar menos desconto do que quem entrou antes. No segundo cenário, a Selic demora mais para cair. A inflação resiste, o fiscal preocupa, o Banco Central segura os juros por mais tempo. Aqui você ganha tempo para construir posição com calma. Os fundos continuam negociando com P sobre VP comportado, os dividendos continuam pingando, mas o mercado segue desanimado. Esse é o cenário ideal para quem tem disciplina, porque você acumula cotas baratas por mais tempo. A armadilha desse cenário é psicológica. Você vai sentir que nada acontece, vai ver seu dinheiro parado enquanto a renda fixa continua entregando retorno visível todo mês. A tentação de desistir é enorme, mas é exatamente nessa fase chata que as melhores posições são construídas. Vou te dar um exemplo numérico para você sentir o impacto
dessa estratégia. Imagina que você tem um patrimônio de R$ 200 mil e decide que quer 25% dele em fundos imobiliários. Isso significa R$ 50 mil. Se hoje você tem 20%, são R$ 40 mil investidos, você precisa adicionar R$ 10 mil para chegar no target. Suponha que você aporta R$ 3 mil por mês no total, considerando todas as classes de ativos. Você decide direcionar 40% desse aporte mensal para fundos imobiliários durante 6 meses. 40% de R$ 3 mil é R$ 1.200 por mês. Em 6 meses você aporta R$ 7.200 além do que já tinha. Agora vamos adicionar os dividendos na equação, porque é aqui que muita gente subestima o poder do reinvestimento. Se sua posição em fundos imobiliários rende em média 0,8% ao mês em dividendos, estamos falando de R$ 320 por mês sobre R$ 40 mil. Se você reinveste esses R$ 320 todo mês, está comprando mais cotas. No mês seguinte, seus dividendos vêm sobre uma base maior, porque você tem mais cotas. No terceiro mês, a base é maior ainda. Isso é o efeito de composição funcionando a seu favor. Não é mágica, é matemática. E quanto mais tempo você mantém esse ciclo, mais forte fica o efeito. Agora imagina que, ao longo desse período de construção de posição, o mercado reprecifica os fundos com uma valorização média de 20%. Seus R$ 50 mil viram R$ 60 mil, você ganhou R$ 10 mil só pela reprecificação das cotas, sem contar os dividendos mensais que você já vinha recebendo e reinvestindo. Mas atenção, porque aqui tem uma pegadinha tributária que pega muita gente desprevenida. Os dividendos mensais que a maioria dos fundos imobiliários paga para a pessoa física costumam ser isentos de imposto, desde que o fundo cumpra certos requisitos. Mas se você vender suas cotas com lucro, vai pagar imposto sobre ganho de capital, a alíquota de 20%. Você precisa apurar esse ganho, recolher o imposto até o último dia útil do mês seguinte à venda e declarar corretamente no imposto de renda. Se você ignora isso, está criando um passivo tributário que pode explodir no futuro. Organize sua vida fiscal desde o começo. Não deixe para consertar depois. Agora vamos falar de um conceito que separa investidor amador de investidor profissional. A reserva de oportunidade. A maioria das pessoas investe 100% do que tem disponível a cada mês, não sobra nada para aproveitar descontos inesperados. Quando aparece uma oportunidade clara, uma queda brusca de preços sem fundamento, uma reprecificação exagerada, essa pessoa só consegue assistir. O investidor preparado mantém uma pequena reserva, nem que seja 5% do patrimônio total, justamente para essas situações. Não precisa ser muito o suficiente para comprar mais quando o mercado te dá uma brecha. Essa flexibilidade tática faz diferença no longo prazo. Vou te dar agora um plano de 12 meses dividido em fases para você saber exatamente o que fazer em cada momento. Nos primeiros 3 meses, você está na fase de construção, seleciona os fundos, monta a estrutura da carteira, define os percentuais por segmento e inicia os aportes mensais. Não tem pressa, não tem ansiedade, você está plantando as sementes do 4º ao 6º mês. Você entra na fase de manutenção. Revisa os relatórios dos fundos, confirma se a tese continua válida, ajusta a distribuição dos aportes novos de acordo com o P sobre VP de cada fundo. Se um fundo disparou e está caro, você redireciona para outro que está mais razoável. Sem drama, sem vender nada por impulso, apenas calibrando. Do 7º ao 9º mês, você está na fase de consolidação. Reforça os fundos que se mostraram mais resilientes, que entregaram dividendos consistentes, que mantiveram boa gestão, que não tiveram surpresas negativas. Aqui o foco é fortalecer o núcleo da sua máquina de renda mensal. Do 10º ao 12º mês, você entra na fase de rebalanceamento, olha a carteira como um todo, vê se alguma parte cresceu demais, se algum segmento ficou desproporcional. Se o mercado ficou eufórico e os P sobre VP explodiram, você reduz novos aportes em fundos imobiliários e aumenta a reserva de oportunidade. Se o mercado continua desanimado, você mantém o ritmo de acumulação. Agora eu quero te alertar sobre o maior perigo de todo esse movimento: a euforia
do dividendo. Quando os juros caem e a renda fixa perde atratividade, muita gente começa a pagar qualquer preço por qualquer coisa que entregue renda mensal. Os fundos com maiores dividend yields viram sensação, todo mundo quer comprar, mesmo pagando P sobre VP de 1,5, 1,6. O problema é que dividend yield alto nem sempre significa qualidade. Às vezes significa risco escondido. Às vezes significa distribuição insustentável. Às vezes significa que o fundo está vendendo patrimônio para manter a distribuição artificialmente alta. E quando a conta não fecha mais, o dividendo cai, o preço despenca e o investidor toma prejuízo duplo. Por isso, foque em renda sustentável, não em renda máxima. Prefira receber menos, mas com previsibilidade e segurança, do que receber muito por 3 meses e depois amargar cortes e desvalorização. A consistência bate a intensidade no longo prazo. Tem outra coisa que você precisa monitorar de perto. A inflação. Não adianta receber R$1.000 de dividendos se a inflação está corroendo seu poder de compra. O que importa é o retorno real, ou seja, o retorno acima da inflação. Muitos fundos têm contratos indexados ao IPCAN ou ao IGP-MU que protege contra a inflação, mas essa proteção não é instantânea. Tem defasagem, tem prazo de reajuste, tem negociação envolvida. Fundos de papel indexados ao CDI ou a uma taxa prefixada podem sofrer se a inflação acelerar. Fundos de tijolo com contratos longos sem reajuste podem ver a renda real minguar. Por isso, diversificação de indexadores também é parte da estratégia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você quer usar fundos imobiliários para renda mensal, para crescimento patrimonial ou para os dois? Porque a resposta muda o tipo de fundo que você deve priorizar. Se o objetivo é renda mensal, você olha para estabilidade, previsibilidade, histórico de distribuição consistente, aceita pagar um pouco mais caro se o fundo entrega essa segurança. Se o objetivo é crescimento patrimonial, você busca fundos com potencial de reprecificação, fundos que estão sendo negociados com um desconto significativo em relação ao valor patrimonial. Fundos com ativos de qualidade que o mercado está ignorando temporariamente. Aqui você tolera mais volatilidade de curto prazo em troca de ganho de capital no médio prazo. Se você quer os dois, que é o caso da maioria, você monta uma carteira mista, uma parte focada em gerar fluxo de caixa mensal estável, outra parte focada em capturar a valorização. As duas partes trabalham juntas para entregar resultado total superior. Vou te dar agora um checklist de 5 perguntas que você deve fazer antes de comprar qualquer fundo imobiliário. Primeira pergunta: eu entendo o que esse fundo possui? Se você não consegue explicar em uma frase o que o fundo tem no portfólio, não compre. Segundo, a gestão é confiável? Pesquise o histórico do gestor, veja como ele se comportou em crises anteriores, analise a transparência dos relatórios. Terceira pergunta: o fundo tem liquidez suficiente? Olhe o volume médio de negociação diária. Se for muito baixo, você pode ter dificuldade para vender quando precisar. Quarta pergunta: como está a concentração? Um fundo com um único imóvel ou poucos inquilinos concentrados é mais arriscado, você precisa ser compensado por esse risco com um desconto maior ou retorno maior. Quinta pergunta: qual é o histórico de emissões? Fundo que emite novas cotas frequentemente pode estar crescendo de forma saudável, agregando bons ativos, mas também pode estar diluindo os cotistas antigos sem gerar valor proporcional. Você precisa entender a estratégia por trás das emissões. Deixa eu te mostrar agora o que acontece quando você está posicionado antes da virada em vez de depois. Quando a Selic começa a cair, o mercado não te avisa com antecedência. Os preços se ajustam primeiro, as manchetes aparecem depois. O investidor que espera a confirmação oficial chega atrasado. Paga mais caro, compra menos cotas com o mesmo dinheiro e precisa de muito mais tempo para recuperar para a margem de segurança. O investidor que se antecipou está comprando há meses com P sobre VP comportado, acumulando cotas em território favorável. Quando o movimento começa, ele já tem posição montada. Não precisa correr atrás, não precisa pagar prêmio, ele só precisa segurar e deixar o ciclo trabalhar a favor dele. E aqui está a virada que quase ninguém percebe. O maior ganho em fundos imobiliários ao longo dos ciclos
não veio necessariamente do dividendo mensal. Veio da combinação entre acúmulo de cotas na fase chata e reprecificação na fase boa. Se você reinvestiu dividendos quando ninguém queria saber de fundos imobiliários, você comprou muitas cotas baratas. Quando o mercado vira e aceita pagar prêmio, cada uma dessas cotas vale mais. Seu diferencial não é prever quando o Banco Central vai cortar juros. Seu diferencial é ter método quando todo mundo está sem convicção. É reinvestir com disciplina quando parece que nada acontece. É estar posicionado antes da multidão, perceber o que está acontecendo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com aquele amigo que só investe em Tesouro Selic e vive reclamando que fundo imobiliário não presta. É justamente nas fases de desânimo que as melhores oportunidades aparecem. E quem entende isso sai na frente.